Bora, nação, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui pra gente reagir junto, né? Dessa vez separando aqui o pessoal da ESPN falando dos preparativos para o confronto, né? O Flamengo que já tá aí na Argentina, já tá treinando para poder enfrentar o Racing, esse jogo aí que é de suma importância para o Flamengo. Flamengo que acabou tropeçando no Campeonato Brasileiro e agora tem esse confronto decisivo aí, né, na Argentina, leva vantagem de 1-0, vamos tá aí reagindo junto, vamos ver o vídeo aí, né, pessoal trazendo aí a provável escalação, os relacionados, quem deve estar no lugar do Pedro, tudo que você precisa saber tá aí, vamos tá reagindo junto e no final a gente volta com mais notícias do Mengão. Eu acho que esse jogo do Flamengo lá fora, o Bruno Henrique pode ser muito importante, a velocidade dele, contra o Racing. Eu acho que pode ser decisivo esse jogo. O Felipe tem que colocar um ataque rápido, ou dois atacantes, ou três atacantes mais rápido. Porque os caras vão pra cima e ele tem que usar o espaço que os caras vão deixar. Então, se o Flamengo fizer um gol, mata o jogo também. Apesar de ter vencido só por 1-0, se o Flamengo faz um gol antes do Racing, quebra os caras no meio, não é? Eu acho que 3 atacantes que vem recompor rapidinho, passa a marcação, perde, pressiona, mas de velocidade vai incomodar o time deles. Então, porque eles vão se preocupar com isso. Na hora que eles atacarem, vão saber que qualquer bola longa... Eu colocar Luiz Araújo, o Carrascal, que eu acho que tá o melhor deles, não é? Tá bem. E o Bruno Henrique. Eu colocaria isso. Eu também. Eu buscaria velocidade, até porque eles encontraram dificuldades no Maracanã quando o Bruno entrou, jogador de velocidade, e eles tiveram problemas. Eu conheço. No próprio gol do Flamengo, foi a bola metida no Bruno Henrique, velocidade, chutou, bateu no goleiro, entrou e fez o... Costuma usar o Plata também, né? Também, deve pode ser uma opção dele ali. Ele tem que buscar velocidade no fundo. Agora, se tem uma característica de um jogador aqui, o problema é que não tá... Bruno Henrique é aquele jogador... É o Juninho, que podia jogar, mas... Bruno Henrique é aquele jogador que qualquer treinador quer ter no jogo. Aquele jogador que não tem bola perdida para ele, nego mete a bola no espaço, ele vai disputa. Bruno Henrique, ele é muito bom, Eu acho assim... jogar em casa, com posse de bola no campo do adversário, Pedro. Sim. Que a bola tá ali, vai chegar, ele vai fazer uma tabelinha. Agora, quando você joga fora de casa, tá certo? Aí já tem que saber o seguinte: se os caras vão pra cima, tem que ter a possibilidade de duplo contra. Mas essa é uma dúvida, né? Vai o Racing pra cima ou vai ficar cozinhando? Porque ele também gosta de velocidade. Mas ele vai não tem como ficar pra. Ele lá não tem como, não. Eles podem perder o jogo. Eles vão pra cima do Flamengo. Logo no começo. Bola na área e vão disputar. a segunda bola. Vai esticar a bola. Vai disputar muita segunda bola. Esses resultados colocam também o Felipe sob pressão, não só o Flamengo, ou ele tem tanto crédito lá que... Ele tem crédito, mas tem pressão também. Tem as duas coisas. Quando ele trabalhou lá. Flamengo vive sob pressão. Joguei lá, toda hora você tem pressão. Tem pressão sim, te digo mais. O Palmeiras não classificar depois dos 3-0 é normal, mas a queda do Flamengo é pior. Porque todos esperavam o Flamengo, né? O Palmeiras tomou de 3. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro... Ok, perdemos lá. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro e perde na Libertadores, não é normal eles iam tomar muita pancada, porque existe um negócio que tá meio mas o bom dele, meio incubado ali, né? A relação não é boa, né? A relação não é amigável. Torcida, Abel, Leila... A torcida não é Leila, não é Abel. O problema é que nego ataca Abel por causa de Leila. A verdade é essa. Porque o trabalho do Abel é maravilhoso. Eu acho assim, o Abel, se perde pro Cruzeiro e perder outro, esquece que ali o negócio tá igual. E o Felipe Luiz também tem um problema com a torcida, que é aquele jogo lá fora, do Bayern Munique também. Até hoje, Então a gente tem lá saiu com um movimento, que o Felipe Luiz não estava colocando o Pedro para jogar, e tinha que ser o Pedro. Só aquela confusão com o Pedro, que nós discutamos aqui, até discutindo, mas ele não vai precisar, e o Pedro vai botar a bola, e botou a bola para dentro no jogo seguinte, em 15 minutos que ele entrou. Então, acho que vai ser complicado para eles. Palmeiras, viu? 3 títulos da Libertadores da América, enquanto que o Racing tem apenas um em 1967. Nós estamos a cerca de 50 minutos lá do centro de Buenos Aires, onde estamos hospedados. A delegação do Flamengo chegou com 28 jogadores. Não vieram, infelizmente, o Pedro, que está com essa fratura no antebraço direito, imobilizado, mas não vai precisar de cirurgia, mas está fora do jogo. E o Everton Cebolinha, em recuperação de uma lesão muscular no quadril. Quem veio com a delegação, essa é a boa novidade, foi o Léo Ortiz. Parece estar recuperado de um estiramento no tornozelo direito. Ele não viajou para Fortaleza, foi poupado para poder ter condições de jogo. E voltam de suspensão no Campeonato Brasileiro o Eric Pulgar e o Carrascal, que não jogaram contra o Fortaleza. Você acha que o Felipe Luiz vai começar
com o Léo Ortiz, se ele estiver bem, ou o Danilo, que vem jogando, pode começar jogando. E no lugar do Pedro, mesma coisa, Carrascal ali no comando do ataque, Pedro? Por enquanto é mais um palpite, é mais uma impressão do que exatamente, né, Cícero, o que se tem de informação. Eu acho que se trata de um confronto que o Racing está levando muito a sério, uma mobilização muito grande aqui na Argentina para esse jogo, não dá para imaginar algo ali longe dos 100%, então o Léo Ortiz só vai estar em campo, imagino, de maneira titular, se tiver perto de algo bem satisfatório para um jogo que vai ser muito pegado. Para a vaga lá do Pedro, acho que o cenário começa a se desenhar um pouco mais, não tem esse centroavante, esse homem de referência, acho que vem com um time muito mais móvel, a gente deve ter por ali Jorginho com o Pulgar na linha de volantes, um pouquinho mais para frente Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, imaginaria que com o Carrascal, então esses 4 homens de frente, não exatamente buscando ali esse homem de referência, talvez para substituir o Pedro, então acho que isso deve ser uma tendência. A dúvida para mim fica assim, nessa vaga na zaga. O Léo Ortiz para mim ainda é uma pendência. Vamos ver para amanhã, última atividade por aqui, como é que ele vai se portar. Hoje teve treino de manhã lá no Rio de Janeiro, fica essa dúvida que deve ser carregada até o último momento ali, antes de começar. E sobre o Pedro que você falou, acho que não existia muito essa preocupação, essa dúvida se ele iria jogar, mas se ele poderia acompanhar a delegação, mas ele mesmo escolheu ficar no Rio, priorizar a recuperação, não forçar nada para o jogo, também vai ser muito físico, ele está com problema no braço, então de muito contato, muito choque, fica em recuperação. É um Flamengo que começa a ganhar cara, começa a ganhar forma, mas não vai ser um Flamengo com aquele 9 de referência, com aquele pivô, com aquele homem que não estará lá dessa vez, Pedro. Desfalque para o jogo de quarta-feira, Cícero. Pirral, além desse frio intenso, tem a torcida toda do Racing, o Flamengo tem vários obstáculos aí, mas tem a vantagem, joga por uma vitória simples, até por um empate, se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga para a final será nos pênaltis. Estamos eu e Pedro aqui nesse frio terrível à disposição de vocês. Porra, Gaúcho de Pelotas reclamando de 12 graus. Tá de brincadeira, Cícero. 12 graus? São Paulo tem feito 12 graus todo dia. É aí que confunde. Não são os 12 graus, é a sensação de 8, é o vento gelado, descampado, que a gente tá na região bem afastada, até ficar na região bem afastada. Coloca a touca, Cícero. Põe a touquinha, Cícero. Coloca a touca, Cícero. Não podemos perder o Guerreiro. O tá pedindo, Cícero, por favor, pra se proteger. Vai falando aí que o Cícero vai voltar. Quando a imagem voltar pra cá, o Cícero já vai estar de touca. Vai tocando aí, a gente fica à disposição. Quando voltar pra cá, o Cícero vai estar devidamente encapuzado. Só lembrando um detalhe, você falou aí gaúcho, mas eu saí de lado daquele vento do Minuano com 4 anos de idade pro Rio de Janeiro. Eu sou carioca já, acostumado com calor, com sol. Tetra, o Racing também não vai ter o Sousa, né? O Sousa quebrou o maxilar, aliás, foi operado hoje, só que fica pelo menos 1 mês e meio ausente do futebol, uma baixa e tanto pro Racing, mas claro que a ausência do Pedro preocupa pra caramba. Quem que você escalaria no lugar do Pedro na quarta-feira no Cilindro? Olha, assim, o Flamengo tem a vantagem, né? Ele precisa de um jogador que puxe, principalmente, um contra-ataque, né? Falar no nosso linguajar mais antigo, né? Hoje é a transição ofensiva. Então, se você coloca o Plata fazendo essa função improvisado, ele é um jogador mais de técnica, de habilidade, né? Do drible. Não é aquele jogador do estirão. O Bruno Henrique deu a explicação. Ele falou que o Flamengo tem o melhor 9 do mundo, até que ele falou. Eu acho que ele exagerou. Mas do futebol brasileiro, o Pedro está entre os melhores ou o melhor. E até com possibilidade de seleção brasileira. Um tempo atrás, o Felipe Luiz não aproveitou isso. O Pedro não foi a primeira opção do Felipe Luiz, muitas vezes. Então hoje não tem o Pedro. O elenco do Flamengo não é maravilhoso, não é espetacular? Tem várias opções. Porque um tempo atrás o Pedro não era nem o titular. Várias vezes nem era a primeira opção para entrar. Por que o desespero agora? Sabe? Eu acho que assim... Porque a bola não entra sem eles. O Arce é uma boa equipe. Mas assim, não estava entrando e ele estava no banco. É verdade, hein? Então não vamos colocar uma pressão, exagerada. O que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes a gente mesmo da imprensa, junto com alguns torcedores que são imediatos, são os das mídias sociais, já começa a colocar um problema. O Pedro, para mim, é titular do Flamengo. E eu posso falar aqui muito tranquilo, porque eu sempre fui defensor do Pedro aqui no programa. Inclusive, sendo até firme nas minhas críticas ao Felipe Luiz.
Principalmente quando teve aqueles problemas, aquela confusão, aquele atrito forte entre os dois. Então eu fui um dos que fui contra. Agora é muito fácil, né? O cara fala, todo mundo agora quer falar, o Filipe Luís está escalando assim, mas a maioria foi a favor do Filipe Luís. Quando ele barrou o Pedro, quando ele deixou o Pedro de fora. E eu só falo com muita tranquilidade, a maioria, imprensa e torcedores. Então agora, para que o desespero? Porque no teu Pedro agora acabou o mundo, o Flamengo não vai classificar porque o Pedro não vai pro jogo. Peraí, tem muitas opções do Flamengo, tem muito bons jogadores. E aí eu vou usar a frase do Pascoal. É o incomparável. É para esse momento. Não tem o Pedro? Tem Bruno Henrique, tem Plata, tem Carrascal, tem Luiz Araújo, tem Samuel Lino. Então tem muitas opções. Eu colocaria o Bruno Henrique. Perfeito. Porque é para isso que ele falou. Não tem o Pedro, eu estou à disposição para jogar como 9. Ele deu essa entrevista, a última entrevista dele, a polêmica que aconteceu. Então não tem o Pedro, se ele está à disposição, eu colocaria o Bruno Henrique. Roda a imagem aqui no nosso telão, Fabrício, ó, do Flagra, imagem recuperada do nosso Pedro Ivo Almeida. Olha lá, auxiliando o Cícero. Ó, que bonitinho que ficou o Cícero com essa touca. Hã? Tá arrumado, hein? Tá, daqui a pouquinho ele vai voltar, ó lá. Tá um arraso. Agora, Zé, é verdade, né? Olha lá, o Cícero... Boa, tá aqui, tá tela dividida, a gente vê melhor o Cícero Melo. Ainda com a franja ainda escapando. Tá pegando o vento na orelha, eu sei. Isso é terrível pro repórter, o vento na orelha é terrível. Mas é isso, o que o Zinho falou, Pedro Ivo Almeida, é muito verdade, né? Se você ficar lamentando o tempo todo a ausência do Pedro, quem vai entrar no lugar dele vai se sentir menos importante. E no momento, o mais importante é todo mundo se sentir supervalorizado. Ô, Pirra, mas eu acho que a lamentação pela lesão do Pedro, ela se deu depois do jogo, depois do exame, na sexta-feira, quando se confirmou que ele realmente estaria fora. Eu acho que a lamentação ela está mais na parte do debate, na parte do torcedor. Eu acho que internamente está muito mais em pensar o que vai ser feito. Eu acho que essa página ela começa a ser virada. Entendo ali a fala do Zinho, que de fato sempre defendeu a presença do Pedro, tivesse ele no ápice da sua forma técnica ou não, mas talvez tivesse que estar ali ganhando um pouco mais de tempo, e agora que sim, vive um grande momento. Mas acho que o debate agora é muito mais por quem joga, e não exatamente por essa lamentação. E aí, na situação do Bruno Henrique, eu tenho um pouco de dúvida. O Bruno Henrique, ele fala que não fica confortável como 9, ele fica à disposição, mas como diz o Filipe Luís, né, que o campo fala, o campo não vem falando exatamente que o Bruno deva ser esse substituto. E o campo, em muitos momentos, quando não teve o Pedro, teve mais gente ali fazendo meio que falso 9, volta e meio Arrascaeta, o Plata já chegou a fazer esse falso 9, o Carrascal pode fazer esse falso 9, então acho que o Felipe possa estar imaginando muito mais esse tipo de opção do que exatamente o Bruno por ali. Acho que o Bruno carrega com ele ali uma questão do caráter decisivo. É um cara que nunca deixou de ser importante quando foi chamado em grandes momentos e momentos fundamentais, mas acho que nesse momento, como diz o Filipe Luís, pelo critério dele, vai gritando o campo que talvez não seja ele. Agora, o Pedro e companheiros aí em São Paulo, no Rio, parece que o Flamengo também tem uma outra dúvida. O jogo é um jogo que o Flamengo entra classificado. O 0-0 classifica o Flamengo. Quem vai jogar? O Varela, que é um jogador mais ofensivo, ou o Emerson Royal, que é um jogador mais defensivo, né? Guarda mais a posição e mais forte fisicamente. Essa é uma outra dúvida também, porque por ali o Flamengo vai ser muito atacado pelos dois lados, né? Particularmente eu iria de Varela. Eu acho que sempre que teve que ser acionado ali do ponto de vista defensivo, de proteger lá do posto de cruzamento, sabe, o Racing é um time que explora muito bem isso. O Emerson falhou por ali, por exemplo, em jogo recente do Flamengo, então acho que eu iria de Varela. Não sei o que o Felipe está pensando, mas para um jogo um pouco mais defensivo, para um jogo de um pouco mais de sustentação, você pode considerar um pouco mais o Varela do que o Emerson Royal. Falha ainda bastante, tem muito volume, tem muito vigor, tem muito apoio, tem muita chegada do ponto de vista ofensivo. No momento ofensivo, o Emerson Royal, para proteger um pouco mais do lado oposto, seu corredor ali, acho que deixa um pouquinho a desejar na disputa com o Varela, no caso. Ô, Prihal, essa toquinha aqui é estranha, mas quebra um galho, você não imagina. Vocês estão rindo daí, eu tô com uma certa inveja. Se tivesse aqui, tava me protegendo um pouco mais. No momento que começa uma bate garoa na orelha, fina parece que a orelha vai cair. Parece uma garoa fina por aqui. É isso, Cícero. Mais uns 10 minutinhos, o ônibus do Flamengo deve chegar por aí. Deve chegar já dentro da nossa programação do Sport Center, correto?
Exatamente. Eu, de Ezeiza para cá, 45 minutos mais ou menos. 50 minutinhos ali depois que faz o contorno ali, até chegar por aqui, demora ali, porque para entrar nesse condomínio demora, hein, Cícero? Tomamos um cansaço ali. Aqui uns 40 minutos, passamos por 3 barreiras. Agora não vai. Agora eu acho que aqui, pelo menos, o Flamengo está muito isolado. E aqui a torcida do Racing não vai conseguir nem chegar perto. Pelo menos isso. Valeu, dupla. A gente sabe que depois dessa friaca tem a compensação, tem aquela carninha, tem aquele vinhozinho. E aí, lógico que na balança vale muito a pena. Então tá aí, nação, esse foi o vídeo aí que a gente separou para reagir junto, né? Um vídeo muito bacana, Zinho, Pascoal, Zé Elias, todo mundo ali, né? Pessoal trazendo aí as informações, as últimas informações, os preparativos já para esse confronto que vai acontecer entre Flamengo e Racing, né? Racing e Flamengo, jogo na Argentina. O Flamengo tem a leve vantagem de 1-0. Porém, deve explorar bastante os contra-ataques ali com essa ausência do Pedro. Deve entrar provavelmente alguém ali com uma capacidade de mais mobilidade, né? O Felipe Luiz deve aproveitar, não é aproveitar, né? Porque não tem como aproveitar a saída do Pedro, que estava vindo jogando muito bem, né? Mas ele deve optar por alguém ali mais móvel, bem rápido, para um contra-ataque, quem sabe o Flamengo jogar esperando um pouco, né? A proposta aí do Racing, deve querer vir para cima, e a gente sabe que o Flamengo ali no contra-ataque é matador, é mortal, né? Muito decisivo. Então acredito que essa vai ser a tônica do jogo aí. Vamos aguardar, todo mundo ansioso, né? Todo mundo na expectativa. Flamengo que inclusive, se conseguir aí passar, tem um caminho muito promissor pela frente, talvez, né? Por conta do jogo do Palmeiras, que acabou se complicando, tomando 3 gols. Então seria ali uma final ali muito, muito boa para o Flamengo. A gente sabe que a LDU também é um time a ser respeitado, mas sem a altitude, numa eventual final, seria ali um adversário dos sonhos. Rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Dá o like aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!